Graça, paz da parte de Deus, o Pai, e da de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, Deus te abençoe, te conceda graça, saúde e iluminação da parte de Deus através do Espírito Santo do Senhor e por meio da sua escritura. Salmos e orações. Salmo 60. E é um salmo em que Davi, ele rende graças ao Senhor pelas muitas vitórias. E é interessante nós pensarmos sobre vitória, porque não há vitória sem que antes haja luta. Então, para termos vitória, amados irmãos, para celebrarmos vitória, é necessário ter luta, é necessário ter adversidade, é necessário ter aflição, é necessário ter um combate, uma guerra. E nós sabemos que estamos inseridos nesse contexto, onde a palavra fala em Romanos capítulo 8, que nós somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Efésios diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra a principado e potestade de demônio. Nós estamos inseridos num combate, nós estamos inseridos numa luta, numa guerra. A Bíblia diz que as armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Então entende que nós estamos inseridos num contexto de luta, de guerra, de combate. E para que isso? Para que eu e você venhamos a obter vitória. Mas a despeito de vitória completa, final, redentiva, absoluta, plena, de entrarmos na eternidade, eu quero te convidar a você já celebrar as vitórias que o Senhor já te concedeu. A vitória da vida. Celebre a Deus pela sua vida, amado. Celebre a Deus por você existir. Celebre a Deus pela sua saúde intelectual. Celebre a Deus por Ele, de fato, ter te salvado, te redimido, te perdoado dos seus pecados. Celebre a Deus pela sua saúde. Ei, você está bem? Celebre. Celebre a Deus pela sua família. Você tem a sua família, você tem a sua esposa, você tem o seu marido, você tem os seus filhos. Não tem filho ainda, mas celebre a Deus pelo seu esposo. Celebre a Deus pela sua esposa. Você ainda não é casado. Celebre a Deus pela esposa que você terá. Celebre a Deus pelo marido que você terá. Celebre a Deus pela família que Deus concederá. Ei, dê um brado de vitória antes que a vitória aconteça. Isso é fé. Celebre a Deus. Celebre, amado. Eu estou celebrando hoje mais uma primavera para a glória do Eterno. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Em meio a muitas adversidades, até aqui Ele me trouxe, até aqui Ele me conservou, até aqui Ele me sustentou de pé, tem me mantido na sua presença, tem me concedido a sua graça, derramado sobre mim o seu perdão, derramado sobre mim a sua misericórdia, tem estado ao meu lado. Ainda que eu seja infiel, Ele permanece sendo fiel. Ele é Deus. Aleluia! Então celebre, amado. Celebre pelo seu emprego. Celebre porque os seus celeiros têm se mantido cheios. Celebre porque você está inserido no corpo de Cristo. Celebre porque o Espírito Santo tem falado ao seu coração. Celebre. Celebre porque Ele não tem permitido o inimigo te derrotar, te destruir, te eliminar, acabar com você, destruir a sua fé. Celebre ao Senhor. Cante oreba, soreba cantori manafai. Adore, amado, adore. Ei, na boca do cristão não deve haver murmuração. Ei, na boca do cristão não deve haver murmuração, mas sim adoração. A Bíblia diz em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contenda. Por que o povo ficou no deserto? Porque murmurava e não adorava. Na boca do crente deve estar um cântico de adoração. Por mais que Davi entendia que estava cercado por muitos inimigos, ele celebrava. Ele jubilava, ele confiava no Senhor, o Deus da sua salvação. Mas pastor, você não sabe, é muito difícil. Irmão, realmente não sei. Cada um de nós tem lutas diferentes, contextos diferentes, formas até diferentes de saber lidar. A Bíblia dá a forma com a qual a gente deve lidar com as adversidades, mas cada ser humano é um e muitas das vezes não sabe lidar com o contexto o qual está inserido. Mas a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, as lutas, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras, mas as que não se veem são eternas. Então foque seus olhos na eternidade. Foque seus olhos em Cristo. Foque seus olhos no autor e o consumador da sua fé. Oh, aleluia, amado. Então esse salmo aqui, oração, não podia ser diferente. Para te tirar dessa zona obscura, te tirar desse quarto sombrio, dessa massa cinzenta que faz com que você não enxergue perspectiva, que faz com que você não enxergue um horizonte,
que acha que você está simplesmente numa areia movediça e não consegue se mover. Deus já te colocou no lugar seguro. Ele pôs seus pés sobre a rocha. Então celebre. Celebre, adore, dê um brado de vitória, amado. Ele levanta e bate no peito e fala: não, meu Deus está comigo, porque em paz deitei, dormi, levantei, porque o Senhor me sustentou. Louvado seja o nome do Senhor. E o Salmo diz: ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós, abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Desde um estandarte, deste um estandarte aos que te temem, para arvorarem no alto pela causa da verdade. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Deus disse na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é minha força da minha cabeça, e Judá é o meu legislador, Moabe é a minha bacia de lavar, e sobre Edom lançarei o meu sapato. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio na angústia, porque vão ao socorro do homem. Então em Deus faremos proeza, porque Ele é o que pisará os nossos inimigos. Louvado, bendito seja o nome do Senhor por sua palavra, pelo seu Espírito e pela sua graça. Deixa eu te dizer, não há vitória sem a presença de Deus. Não há como nós obtermos a vitória, a bênção, a graça, o acesso, sermos de fato, amados irmãos, exaltados sem a presença de Deus. A presença de Deus é tudo na nossa vida. É tudo. Então Davi aqui, o que ele está a dizer é: Senhor, como nós vamos obter vitória se o Senhor não estiver conosco? Como que nós vamos vencer esses inimigos que nos cercam se o Senhor de fato não estiver à frente da nossa batalha? Como que nós vamos ter acesso à terra prometida se de fato o prometido não está conosco? Então, Senhor, ó Deus, não nos rejeita. E Davi está lamentando uma maneira de que Deus tem rejeitado a ele. Mas por que Deus tem rejeitado? Porque o povo rejeitou ao Senhor. O profeta Oséias, no capítulo 4, diz que o povo é destruído porque lhes faltou o conhecimento. Mas diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Então o que Deus dá é o retorno, amado. Colhemos aquilo que plantamos. Então, se nós não queremos a presença de Deus, Deus também não vai querer a nossa presença. Deus, ele anda com quem quer andar com ele. E Enoque andou com Deus, porquanto Deus para si o tomou. Então Davi, ele diz: ó Deus, tu nos rejeitaste, nos espalhaste, tem estado indignado, ó, volta-te para nós. Então é um clamor para a presença voltar. Eu não sei se você tem andado sem a presença. Eu não sei se você tem tentado fazer ou lutar ou tentar prevalecer sem a presença. Mas a minha oração é que você ore pedindo assim: volta-te, Senhor, na minha vida. Volta-te, Senhor, habitar dentro de mim. Volta-te, Senhor, para o meu casamento. Volta-te, Senhor, para a minha empresa. Volta-te, Senhor, para a minha igreja. Volta-te, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não tenho condições de ter vitória sem a Tua presença. Volta-te. Volta-te. Moisés, ele roga a Deus em Êxodo, capítulo 33, versículo 15. E Moisés diz, talvez uma das declarações mais lindas: Senhor, não nos faça subir daqui se a sua presença não for conosco. O que Moisés está querendo dizer é: a terra prometida não é mais importante. O mais importante não é a promessa, é o prometido. O mais importante
não é a bênção, é o abençoador. Então, Senhor, não nos faça subir daqui sem que a sua presença vá conosco. Oh, meu irmão, rogue pela presença de Deus, suplique pela presença de Deus, peça a presença do Espírito Santo de Deus, o discernimento do Espírito. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Mostra-nos, por mais que ele estivesse equivocado, mas mostra o desejo do coração dele. Eu quero Pai, eu quero Deus, eu quero o Espírito, eu quero a presença, eu quero estar ao lado do Senhor, eu quero ver a sua face, o seu rosto, eu quero, Senhor, ser inflamado com a sua presença, ser tocado pela sua graça, ser consumido, Senhor, por ti. Suplica. Eu gosto muito da declaração de Asaf. Salmo 73, eu amo o Salmo 73, eu amo a pessoa de Asaf. Asaf é um homem sincero. Asaf diz: eu tenho inveja dos ímpios, eu não escondo isso de ninguém, eu tenho inveja. Eles têm saúde, beleza, carro, casa, condições, os melhores casamentos, as melhores mulheres, eles têm tudo, blasfemam contra ti, nada acontece. Eu tenho inveja deles. Mas quando ele entra no santuário do Senhor, ele volta a buscar, ele volta a querer a presença. Ele vê que sem a presença não tem vitória. E ele vê que os ímpios estão no lugar escorregadio, que no momento eles estão de pé, mas daqui a pouco vão cair. Mas ele não, está no lugar seguro, consistente, na rocha. E aí ele entende o fim dos ímpios e o destino dele. Ele entende: eu terei vitória, eu sou vitorioso. Mas olha a declaração de amor, amado, Salmo 73, 24. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, ó glória? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, ó glória, e a minha porção para sempre. Mas para mim, aleluia, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar, aleluia, as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Bom para mim é aproximar-me de Deus, é ter a presença de Deus, é ouvir Deus, é ser ouvido por Deus, é sentir Deus, é ter a presença do Espírito, é morar na eternidade com Deus para sempre. Oh, meu irmão, e não vos embriagueis com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Davi vai falar da indignação do Senhor com aqueles que rejeitam, com aqueles que se afastaram, com aqueles que querem obter vitória sem a presença. É impossível, amado. Versículo 2. Olha a ação de Deus. Abalaste a terra e fendeste. Sara as suas feridas, pois ela treme. Ele está falando de um abalo sísmico, de um terremoto. Fala de uma forma do poder de Deus sobre a terra, como Deus age na terra. E fizeste ver o teu povo duras coisas, fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Irmão, isso aqui que Davi está falando não é pouca coisa não, tá? Porque quando você vai estudando as escrituras, quando fala de vinho da perturbação, você vai ver o que é. Fala da ira de Deus. Fala da ira. O vinho da perturbação fala da ira de um Deus. A palavra fala: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deuteronômio 32, 32 em diante diz assim: porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e os campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de fel. Cachos amargos tem. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Minha é a vingança e a recompensarei ao tempo em que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo e as coisas que lhe hão de suceder se apressam a chegar. É Deus fazendo uma ameaça, irmão. É Deus fazendo essa ameaça de que o vinho da ira dele é suco de dragão, é veneno de víbora, é cacho amargo, são uvas de fel. Não é pouca coisa. Jeremias 25, 15 em diante diz: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este copo de vinho, vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações, eis as quais eu te enviar, para que bebam e tremam, enlouqueçam
por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado. É um vinho de perturbação, é um vinho de ira, é um vinho de fúria. Apocalipse 14, versículo 9 diz: e os que seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos seus santos anjos e diante do Cordeiro. Mas Deus concede um estandarte, uma bandeira de identificação para aqueles que de fato permanecem fiéis, para aqueles que adoram ao Senhor, para aqueles que querem vitória, mas não querem a vitória sem a presença. Porque, irmão, quando eu tenho vitória sem a presença, a glória é minha, não é dele. Então, todas as coisas na vida de um crente não devem ser munidas na minha força nem na tua força, mas na força do Senhor. Porque tudo que nós fizemos não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência, não é pela nossa capacidade ou recurso, mas tudo vem e provém da presença do Senhor em nossas vidas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Versículo 4 do Salmo 60. Deste um estandarte aos que te temem, para os que os teus amados sejam livres. Salva-nos com a tua destra e ouve-nos. Então ele está falando de um estandarte de amor, amado. É a nossa salvação. E quem tem a salvação arvora essa bandeira de verdade, que é o Evangelho. Então a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados. E todo aquele que é chamado pelo nome do Senhor deve hastear o seu estandarte e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 4 diz: levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. É um estandarte de amor. É o perdão de Deus, amado. É o Evangelho de Cristo. É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. São duas bandeiras, amado. Você deve escolher ou estandarte de amor ou estandarte de juízo, ou o vinho da ira ou a presença do Espírito. Jeremias é muito claro quando ele fala em Jeremias 51, 10 em diante: o Senhor trouxe a nossa justiça à luz. Vinde, cantemos em Sião e a obra do Senhor nosso Deus. Alimpai as flechas e preparai perpetuamente os escudos. O Senhor disparou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento contra a Babilônia é para a destruir. Pois esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Arvorai um estandarte sobre os muros da Babilônia, reforçai a guarda, colocai sentinelas e preparai ciladas, porque o Senhor intentou e fez o que tinha dito acerca dos moradores da Babilônia. Arvorai um estandarte na terra, tocai a buzina entre as nações, santificai as nações contra ela e convocai contra ela os reinos de Ararat, Mine e Arquenais. Ordenai contra ela um capitão e fazei subir cavalos como um pulgão agitado. Deus está falando, olha só, avisa, porque se eu vier, eu vou vir com justiça. Eu vou vir com justiça. E vou botar tudo na balança de precisão. Versículo 6 a 8. Deus está respondendo Davi. Deus disse, na sua santidade: eu me regozijarei, repartirei a Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade e meu é Manassés. Efraim é a força da minha cabeça, Judá é meu legislador, Moabe é minha bacia de lavar. E sobre Edom lançarei o meu sapato, e sobre a Filístia jubilarei. Davi se encontrava encurralado, amado. Davi se encontrava num beco sem saída. E muitas vezes nós estamos assim, sim ou não? Num beco sem saída, cercado. Não temos mais
como escapar ou ao que recorrer. É onde, amados irmãos, que nós devemos sempre depender do Senhor. É onde que eu lembro do Salmo 121. Elevo os meus olhos para o monte. Aleluia. De onde me virá o socorro. Oh glória. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Oh glória. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. Aleluia. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Aleluia. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. E eu digo amém. Louvado seja o nome do Senhor. Confia nele. Confia nele. E seja grato. E eu termino no versículo 9 a 11, dizendo: quem me conduzirá à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Não serás tu, ó Deus, que nos tinha rejeitado? Tu, ó Deus, que não saíste com os nossos exércitos? Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Vão é o socorro do homem. Dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu termino lendo Salmo 46. Eu amo esse salmo. Diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está falando de coisas impossíveis de acontecer, mas ele está falando, ainda que isso aconteça, eu não temerei. Por quê, salmista? Porque há um rio. O rio fala de vida, esperança, salvação, saúde, graça, socorro. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Está falando, Deus não perde o controle. Ele não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele não perdeu o controle da sua família. Ele não perdeu as rédeas da nossa história. Não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Ô meu irmão, eu vibro com essa palavra. Eu sinto essa palavra. Eu creio nessa palavra. Eu creio que de fato o Senhor virá a teu socorro. Eu creio que de fato Ele virá ao romper da manhã. Eu creio que Deus pode dar fim às guerras. Eu creio que Deus pode cortar a lança. Eu creio que Deus pode queimar os carros no fogo. Ele é o seu, o meu, o nosso Deus. E virá ao romper da manhã. Eu quero te convidar a celebrar, a agradecer, a glorificar ao nome do Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, celebramos e glorificamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Te rendo graças ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, até aqui o Senhor tem me sustentado, até aqui o Senhor tem me mantido de pé, tem segurado na minha mão, oh glória. O Senhor me deu o dom da vida, aleluia, e eu não merecia. Além do mais, o Senhor me salvou, me redimiu, oh aleluia, me transformou, oh Deus, me deu dignidade novamente, me deu o maior presente que um homem pode ter, é a sua presença, a
a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão. Deus colocou o meu nome no livro da vida, eu creio, aleluia, que um dia, Senhor, eu verei o teu rosto face a face, estarei com o Senhor por toda a eternidade. O Senhor me deu uma esposa, eu louvo o teu nome pela vida dela, minha esposa Luana. Deus amado, o Senhor me deu a dignidade de ter uma família, um filho, o filho Enzo, a minha filha Eloá. Deus, louvado seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, de todos aqueles, ó Deus, que têm ouvido, Senhor, e lido, Senhor, e acompanhado esse salmo. Deus, em nome de Jesus, visita as famílias, visita as esposas, visita, Senhor, o acamado, o enlutado, os enfermos nessa hora. Deus, vai tocando desde a planta da cabeça, a sola do pé, lançando por terra toda enfermidade, todo mal, enfermidade no sangue, no coração, no pâncreas, ó Deus amado, no cérebro, enfermidade nos ossos, osteoporose, Senhor, artrite, artrose. Deus, em nome de Jesus Cristo, pressão alta. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, toda inflamação vem cair por terra em nome de Jesus, Senhor. Fortalece o fraco, o trôpego, sustente ele pela mão, pela sua destra forte. Conceda ele a graça, o ânimo. Deus, que ele possa ser visitado, restaurado. Deus amado, e renovado em nome de Jesus. Que ele venha sentir novamente a alegria da salvação. Que ele venha sentir prazer novamente de meditar na tua palavra, na sua lei, de viver a mesma. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, clamamos a ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. Deus amado, em nome de Jesus, os desesperados. Deus, aqueles cativos em vícios, vício de pornografia, vício do cigarro, maconha, cocaína, álcool. Deus amado, vício da mentira, fofoca, picuinha, contenda, espírito de ira. Pai, em nome de Jesus, venha ser repreendido agora, anulado. Senhor, que essa pessoa venha ser liberta, salva, redimida, restaurada, tratada pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Eu suplico a ti, eu suplico ao Senhor. Ouça a nossa oração, ouça a nossa súplica. Abençoai, Senhor, o nosso povo, abençoai a tua igreja, abençoai os que te temem. Ó Deus, que o estandarte da verdade e do amor possa ser hasteado. Pai querido, para que todos vejam e temam e te sirvam, Senhor, de todo o coração, por graça, por misericórdia, por amor e por verdade. Eu agradeço a ti, Deus, por cada vida, Senhor, que ouvirá essa mensagem, por cada vida que está ligada comigo em oração. Deus, que o Senhor possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, em nome de Jesus, e que eles venham ser tocados, transformados, que o Espírito do Senhor encha eles, Senhor, que eles possam ser cheios do teu Espírito Santo. Visite a casa, o lar, o cômodo, Senhor, o quarto. Visita, Senhor, seja o Senhor o nosso presente, seja o Senhor conosco. Nós não teremos vitória se o Senhor não estiver conosco. Faço das palavras de Moisés a minha, não nos faça subir daqui se o Senhor não estiver conosco. Muito obrigado, Senhor, por estar comigo todos os dias da minha vida, guardando o meu deitar e o meu levantar. Te agradeço por tudo, pelo poder que é no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amado, Deus te abençoe, te conceda a graça, que o Espírito de Deus possa ter falado contigo, em nome de Jesus. Amém. E fique na paz, porque na paz eu estou. Fui.